E principalmente se essa análise dele de ser parecido com o De La Cruz te preocupa de alguma forma, porque começa, né, teve uma galera que começou a imaginar que ou joga De La Cruz ou joga Alcaraz. Então eu queria saber a sua opinião, se isso te preocupa ou se dá para colocar os dois jogando juntos em campo. Bom, vamos lá. Eu cheguei a ver coletivo. Na verdade, eu não vi a coletiva, eu li a coletiva, né? E realmente ele se compara ali ao De La Cruz, mas ele também diz que ele é um meia central ali, né? Ele joga mais como um meia central, e geralmente um cara que é meia central, ele tem facilidade para fazer outras funções do meio de campo, porque querendo ou não, ele está numa região do meio de campo que dialoga com todas as outras áreas do meio de campo, então o cara entende um pouco das funções e tudo mais. E aí, se a gente estiver falando de um cara que tem muita técnica, que tem boa tomada de decisão, ele vai conseguir se adaptar às outras funções de meio de campo, porque vai bastar ele, sei lá, se inserir naquela posição ali por 2, 3 jogos para poder se ambientar. A gente vê, por exemplo, o Gerson sendo um jogador também assim, com facilidade para se adaptar a uma nova função, e com o tempo ele assimila aquilo ali e faz daquela função uma, uma atuação mais natural ali, né? Então, assim, entendendo isso, que ele é um jogador um pouco mais central, eu acho que numa comparação com o De La Cruz, ele acaba tendo características sutilmente mais ofensivas do que o De La Cruz. Acho que ele é um meia que se aproxima mais do Arrascaeta do que o De La Cruz se aproximaria do Arrascaeta, olhando as características. Então, assim, se tivesse que fazer ali um jogo ultra decisivo, tivesse que escalar os melhores jogadores do Flamengo, certamente escalaríamos os dois, tanto o De La Cruz quanto o Alcaraz, e o segundo volante não seria o Alcaraz. O segundo volante deveria ser o De La Cruz. Então, assim, existe sim uma diferença. O futebol dos dois são futebols, no plural mesmo, feio assim, são comparáveis, porque são jogadores que têm técnica, são jogadores que aceleram o jogo rápido, são jogadores que têm dinamismo, tanto é que o primeiro lance dele no jogo contra o Corinthians, isso ficou bem claro, que é um jogador dinâmico, porque recebe a bola, enxerga um companheiro disponível para receber um passe, mesmo quando esse passe não é tão fácil assim, ele não hesita muito, toma logo a decisão de dar o passe, executa com uma técnica refinada para acertar o passe e fazer com que o recebedor da bola consiga dar andamento para a jogada com um pouco mais de facilidade, porque assim, o passador ele também consegue fazer isso. Quando o cara é um bom passador, ele consegue facilitar muito a fluidez do jogo, porque ele já passa essa bola numa região de maior conforto para quem vai receber, para dali tomar uma decisão de ou devolver uma bola, ou tentar um drible, ou tentar progredir com a bola. Então ele tem essas características de ser dinâmico e de pisar na área. Eu acho que aí é onde a gente consegue encontrar uma diferença maior quando a gente compara com o De La Cruz. É um jogador que, se for fazer um mapa de calor dele, ele vai provavelmente preencher a área muito mais vezes do que o De La Cruz, talvez até consiga ser tão frequente dentro da área quanto é o Arrascaeta, por ele ser mais dinâmico, ser mais intenso. O Arrascaeta ele vai estar numa região do campo que geograficamente é mais perto da área, mas por ser um jogador menos intenso, vai fazer esse movimento menos vezes do que um jogador que é mais intenso. O próprio De La Cruz é esse jogador intenso que consegue preencher muito o campo, então até por isso se desgasta. Então, assim, eu acho que o Alcaraz ele vem para ser titular, eu acho que ele não vai demorar muito a ser titular. Se demorar para ser titular, vai ser muito por conta de uma incompetência do treinador de escalar os melhores jogadores em campo, porque ele tem uma ancoragem nesse padrão de jogo ali com dois atacantes, só bota 3 meio-campistas. A maioria das vezes esses meio-campistas tu vai ter ali um volante ali que sai pouco, enfim. Mas eu acho que inevitavelmente vai ter uma hora que o campo vai gritar tão alto que esse cara vai precisar jogar, e é difícil de você botar no banco Arrascaeta e De La Cruz caso eles estejam aptos para jogo. Então eu acho que o Alcaraz vai conseguir entrar com mais facilidade, e é uma região do campo onde realmente a gente convive com mais dificuldade física, porque quem preenche aquele setor de campo se lesiona muito. Se a gente for pensar no Alan como um jogador de meio de campo, é um jogador que se lesiona muito. Que bom que a gente não tem precisado tanto dele, porque ele está num nível menor ali comparado ao resto. De La Cruz atingiu aquele número mágico lá dele de 35 jogos, então dali para frente qualquer jogo já é um jogo de desgaste acentuado.
O Arrascaeta, eu acho que qualquer torcedor flamenguista que acompanha o Flamengo sabe como é que é a temporada do Arrascaeta com as ausências que ele sempre tem. E o Gerson, que é um jogador que não tem ausência, mas tem muita frequência, vai precisar sair um pouco do jogo às vezes. E aí, tendo o Alcaraz, a gente ganha um pouco mais de criatividade ali para fazer algumas improvisações ali, de botar um Alcaraz, Arrascaeta e De La Cruz para poupar o Gerson. Daqui a pouco o Gerson entra e precisa sair o De La Cruz porque o De La Cruz resiste menos do que o Alcaraz, é uma sequência, enfim. Então, assim, com relação ao Alcaraz, eu acho que tá tranquilo, acho que não vejo tanto problema pra gente escalar ele, não. A versatilidade dele vai trazer motivos para ele ser mais utilizado do que, sei lá, de repente, o Plata e o Michael vão precisar dividir ali oportunidade com o Luiz Araújo, que tá bem. Quando voltar um Cebolinha, aí vai ficar ainda mais competitivo aquelas funções ali, mas eu acho que o Alcaraz é um jogador mais promissor, e eu acho que esse é o adjetivo que dá pra gente intitular ali a atuação dele. Foi uma atuação promissora, não vai conseguir jogar o próximo jogo do Brasileiro, por conta da expulsão. Ele tem esse sangue sul-americano, né? Então isso também é um ganho quando usado com inteligência, como aconteceu, por exemplo, no Flamengo e Bolívar. O Rossi soube utilizar isso muito bem. Então isso é um ganho quando utilizado com inteligência. Então, assim, são essas boas notícias dos jogadores que vieram que a gente precisa se agarrar para ter uma visão um pouco mais otimista, como a gente viu no chat, e até irrealista em alguns momentos, né? Cercado de cegueira mesmo ali, por não acompanhar a realidade do Flamengo. Mas, assim, também tem a sua utilidade, esse tipo de pensamento. Traz para a gente um pouco mais de paz se a gente quiser se agarrar a isso. Mas, de fato, a gente vai precisar ver esse cara mais vezes em campo, e eu acho que ele vai ser mais presente do que ausente, graças a Deus.